dia, eu sou a professora Nelise Fieleski e hoje eu vou falar para vocês sobre a língua portuguesa, a variante brasileira e a variante europeia. Uma das primeiras perguntas que podemos fazer é: existe diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal, ou português europeu, como vou me referir aqui? Essa é uma excelente pergunta. Nós temos que, primeiramente, contemplar que um idioma, uma língua, pode ser uma ponte entre vários continentes. E, de fato, o português foi uma ponte entre vários continentes. Como vocês podem observar, não é só Brasil e Europa e Portugal que falam português, mas também vários outros países que têm o português como idioma oficial. Aí vocês podem observar algumas bandeiras destes países. Então, durante a época da conquista e da colonização da América do Sul, o português veio junto com os conquistadores e foi parar no Brasil. E aí no Brasil teve um encontro nem muito justo, nem muito simétrico, mas foi um encontro intercultural onde a língua veio junto com os colonizadores, e aí no Brasil encontrou-se com os nativos, os povos que já são brasileiros, que já viviam no Brasil, porque o Brasil não foi descoberto, mas sim foi colonizado, né? Então, desse encontro, nós temos as diferenças entre o português brasileiro e o português de Europa. Então, o encontro com os povos indígenas por primeiro, o encontro depois com os povos afrodescendentes africanos, né? E posteriormente com todas as outras migrações que foram chegando no Brasil e influenciaram, impactaram e modificaram o português brasileiro e o português europeu. Então, existem muitas diferenças, sim, entre as duas variantes da língua portuguesa. E eu quero falar para vocês, ou com vocês, sobre três principais diferenças que podemos constatar entre essas duas variantes. A primeira é a questão da fonética, como se escuta as palavras, os fonemas, as apresentações. A outra, segunda questão, tem a ver com a morfossintaxe e a semântica, ou seja, como se escreve, também existem diferenças. E, finalmente, uma terceira diferença são palavras parecidas e com significados opostos, ou palavras iguais, ou palavras diferentes com o mesmo significado. Vamos lá? Então, quando a gente trata da fonética, a fonética é o uso das vogais átonas ou abertas. No Brasil, a gente usa muito constantemente vogais abertas, como, por exemplo, a palavra gostar, beber. E, ao contrário, no português europeu, esse uso é reduzido, não existe quase vogais abertas. É mais, o uso da vogal é mínimo. Então, a gente costuma dizer que o português brasileiro é uma língua vocálica. A gente mete vogal em todos os lados, né? As vogais no português europeu seria, como esses dois exemplos, gostar, beber. Entendem? Podem perceber a diferença? Outra diferença na fonética é o som da T e da D antes do I. Por exemplo, as palavras. A gente sonoriza a palavra tido, dia, ditar. E também, depois da E, a gente coloca uma I. Por exemplo, pede, bate. E no português europeu, de Portugal, o som fica com a T. Seria tido, dia, ditar. Essa diferença é muito evidente. Outra diferença está aqui na letra C, que é a diferença do som da L, da sílaba L, o som da L no final de cada palavra. Por exemplo, no Brasil a gente coloca um U, a palavra Brasil, capital, e o português europeu permanece com a letra L. Outra diferença na fonética é introduzir uma vogal, olha só, o som vocálico, lembram?
dentro das palavras, como por exemplo, absurdo, advogado, captar, enquanto que no português de Portugal essas consoantes se pronunciam de forma seguida: absurdo, advogado, capta. Entende? A outra diferença tem a ver com a morfologia e sintaxe das palavras, ou seja, a forma que se escreve. Então vamos ver. Em português do Brasil, a colocação é em próclise, ou seja, os pronomes são antes do verbo. Me diga uma coisa: você se senta aí? Enquanto em Europa, a colocação é ênclises, depois do verbo. Diga-me uma coisa, ou você senta-se aí. Outra forma é a substituição frequente do acusativo pelo dativo ou pelo nominativo, ou seja, nomear. Vamos ver o exemplo. Eu lhe pedi, eu lhe vi na rua, eu ensino ela na escola. Enquanto isso, no português europeu é a partir do acusativo. Eu vi-o na escola, eu ensino-a na escola. E também em Brasil a gente quase não usa o verbo haver, né? Por exemplo, ele está em Paris faz anos. Ele se licenciou tem 2 meses. Tem fogo naquela casa. Enquanto no português europeu é explícito o uso do haver. Ele está em Paris há anos, ele licenciou-se há 2 meses e há fogo naquela casa. Finalmente, algumas formas de tratamento, por exemplo, a gente quase não usa o tu, no português brasileiro somente em algumas regiões, e em Europa, em português europeu, o tu é um nome próprio que não tem nenhum problema se é usado, é uma forma de tratamento muito comum. Quanto ao léxico, olha só, no Brasil temos muita influência, como eu já havia dito antes, de palavras de origem indígena tupi-guarani, como por exemplo a palavra guri, que quer dizer menino em português, e em Portugal usa rapaz. Pipoca é uma palavra de origem tupi, também indígena, em Europa usa grão de milho. Também os povos africanos nos deixaram heranças no nosso léxico, no vocabulário brasileiro. Por exemplo, moleque é uma palavra muito bonita usada no Brasil para referir-se a um menino, e em Portugal se usa miúdo. E em Moçambique se usa puto, que é a forma de falar menino em Europa. Senzala também é uma palavra herança das origens africanas e em Europa não se conhece, mas sim se conhece como habitação de escravos. Para ilustrar toda essa classe de hoje, eu gostaria de convidar vocês para verem este vídeo que eu vou deixar o link à continuação, porque é uma comédia entre um brasileiro e um português e está muito boa. É uma comédia muito fina que deixa explícita essas diferenças que eu estou explicando rapidamente para vocês nessa classe de hoje. E finalmente, gostaria de agradecer vocês por esta atenção, e também as formas de agradecer são diferentes em cada país. Uma forma de agradecer em Portugal é dizer bem-aja. É uma expressão de gratidão, de agradecimento a alguém, em vez de dizer muito obrigado. E vocês sabem que em português, muito obrigado, se você é homem e vai dizer para alguém, muito obrigada, se nós mulheres falamos para alguém, e podemos usar valeu, beleza, tá joia. Todo esse vocabulário rico é o português brasileiro. Muito obrigada, então, pela atenção de vocês.